Cidade largada, prefeito perdido. Sou Alexandre Castelli e está começando mais um Pod Blue. Vamos abordar o que, Alexandre? Primeiramente, boa noite. Boa Vamos noite. abordar, tem muito assunto. Limpeza urbana. Uma catástrofe, estão querendo colocar agora de sopetão, de afogadilho, 32 milhões na conta do povo. 67 milhões. Não, são 32 milhões agora. 32? 32. Que já não é pouca coisa. Não se meta na imagem. De novo não. Continua o problema da falta de água. Continua. Secretários, novos velhos secretários, João Paulo Kleinubin, de fato, comandando a prefeitura de Blumenau. Eu te disse. Vamos falar também da misoginia, lei da misoginia, que o PL, a extrema-direita, engavetou. Quer dizer, a mulher não tem valor, a vida da mulher não interessa. Não interessa. Para eles não interessa. Castelli, tem poço de saúde pegando fogo. E tem escola com telhado caindo. Isso mesmo. E vamos abordar também a Assembleia dos Servidores, uma Assembleia pouco produtiva e... Como é que é o termo que você usou mesmo? Não é pouco produtivo, acho que é importante, uma assembleia importante, mas que a gente podia dar na cara do prefeito o tempo todo. Afinal de contas, nem tem problema na cidade. Não tem problema na cidade. A cidade vive a mil maravilhas. Não falta água, certo? A limpeza urbana está um espetáculo, o transporte coletivo uma maravilha, a saúde espetacular. Agora vem um novo velho secretário, vamos abordar isso. É isso, esse é o Pod Blue, sempre na presença de Dr. Mário Cato, presença / companhia, e evidentemente com a audiência e companhia de vocês. Eu sou Mário Cato, sou um homem de 51 anos, estou com óculos de armação escura, cabelo bem curtinho, grisalho, estou com uma camiseta preta e um blazer bege, sentado numa mesa de madeira, um fundo preto com o símbolo do Pod Blue ao fundo, né? E na minha frente está Alexandre Castelli. Sou Alexandre Castelli, tenho cabelos raspados, não só raspados, com shave, as coisas foram... É isso, estou com a camisa preta, com um desenho de um caranguejo, e está preto de forma proposital em relação... Isso é uma homenagem, um caranguejo, ao canceriano Mário Cato. Você é canceriano? Sou canceriano. Para quem não sabe, o canceriano, o símbolo é um caranguejo. Parabéns. Né? Muito bem. Isso. Castelli, estamos aí para mais uma semana de Pod Blue e a gente imagina que a gente gostaria de falar de várias outras coisas. O mundo pegando fogo, né? Com a guerra no Irã contra Estados Unidos e Israel, a gente pensa na questão do diesel nas alturas que o governo federal está tentando baixar com um subsídio de 1,2 reais para que a gente consiga manter a nossa cadeia produtiva, com o governo Lula tentando reestatizar a refinaria de Mataripe, que foi comprado pelo fundo Mudabala, lá dos Emirados Árabes Unidos, e que foi quem deu as joias para o Bolsonaro. Então, essa refinaria foi vendida por 1/3 do preço real que ela deveria. O governo Lula tentando reestatizar para garantir preço adequado do combustível. A gente poderia falar sobre o aumento do feminicídio, a gente podia falar sobre tantas coisas, mas o prefeito Sumídio, que não está na cidade ou não está? Reza a lenda que ele está, aliás, desculpe interromper, aproveitando o ensejo na campanha de Egídio Sumídio Ferrari, ele falou que o povo não vai me encontrar no gabinete. Ele não mentiu. É verdade. Ele não mentiu. Isso não é uma mentira. Falar, ele mentiu. Não. É porque quem está no gabinete é o prefeito de fato, que é o Denis Cottini. Que, por sua vez, é braço de João Paulo Kleinubin, que voltou com Marcelo Lanzarin. Lanzarin E o Lenzi.
Esqueci o primeiro nome, Prudentes. né? Quem já esteve em outros governos. Era o homem forte do governo Klein Bing na época, e ele veio para a Secretaria de Transporte. E Lanzarin, que foi um secretário forte de Klein Bing na saúde, toda a gestão Klein Bing, volta a gestão Klein Bing, é uma gestão Klein Bing, a gestão Egídio Ferrari. E teve como secretário de Mário Hildebrand. Também. Né? Então, a gente queria falar de outros assuntos, mas Egídio Ferrari não deixa a gente parar de falar de Blumenau. Blumenau que a cidade está largada, esquecida, deixada de lado. Hoje, recentemente, teve um posto de saúde que pega fogo. A gente tem escola que é atingida pelas enxurradas. A gente tem escola que tem o forro que parece que está caindo o prédio. A gente tem tantos problemas nos serviços públicos que eu não sei como que o servidor está trabalhando com tantos problemas. Além disso, falta água, Castélio. Continua faltando água. A gente teve uma manifestação grande lá na Velha, onde uma região lá da Velha, lá perto do terminal da Velha, eles fizeram uma manifestação importante por falta d'água. A gente tem na Itopava, eu sempre falo, a menina que me ajuda aqui em casa, menina, né? A senhora que me ajuda aqui em casa na limpeza aqui, ela fala que ela tem que acordar às 5 da manhã, Castela, às 5 da manhã para lavar a calçada, porque às 9 não tem mais água. Todos os dias é assim. Não é que é eventual. Então, ela antes de sair para o trabalho, ela já dá uma lavadinha na calçada, porque precisa, quando precisa, né? Porque ela sabe que se chegar às 9 horas não tem mais água. Então, isso é lá na Itupava Central. Lá no Tribés, onde eu tenho alguns amigos, falta água o tempo todo. Então não tem água à noite, até tem água de manhã, à tarde, mas do meio da tarde adiante não tem mais água. Não tem mais água, Castelli. E as casas, as residências, casas, que não tem uma boa caixa d'água, um bom sistema de armazenamento de água, eles estão na berlinda. É a desigualdade mostrando até quando falta água. Porque se você tem um pouquinho mais de dinheiro, se você tem muito dinheiro, a gente vê isso lá no final do ano, lá em Balneário Camboriú. Os ricaços vão lá, falta água, eles contratam caminhão-pipa, o cara joga lá na caixa d'água. Então quem tem muito dinheiro, tanto faz, paga caminhão-pipa e bota água na caixa d'água. Quem tem um pouquinho mais de dinheiro faz uma caixa d'água um pouco maior, acumula água, e aí quando falta tem como ter banho, tem como lavar roupa, tem como cozinhar. E quem não tem dinheiro, Castelli, que não tem a caixa d'água, fica a mercê da sorte. Não tem, vai ficar sem água, não tem água para cozinhar, não tem água para lavar roupa, não tem água para dar banho nas crianças. Isso que eu ia falar. Muitas vezes nem para tomar o seu banho, aqueles que vêm depois de um dia desgastante de trabalho, aí, você vai tomar um banho para relaxar, você se estressa mais ainda porque não pode tomar banho, você não consegue tomar banho. E mesmo quando tem água, Castelli, vai pagar caro pela água. Muito, muito caro. Porque a gente está pagando água e esgoto num valor absurdamente alto. E detalhe, ao faltar água, quando ela vem aquela bolsa de ar, certo? Que faz com que o relógio seja um contagiros de moto. E pior, a água no seu primeiro momento vem barrenta, vem tipo uma água de lodo. Isso não é razoável, isso não é aceitável, isso não pode acontecer. E outra, já falei inúmeras vezes e vou tornar a dizer, há 22 anos atrás,
Blumenau não tinha esse problema. Então, a tendência é as pessoas evoluírem, as coisas evoluírem. Em Blumenau, em vários setores, está retrocedendo. Sim. Marcelo, vou te dizer que a gente tem problemas na cidade enormes, então a água é só um deles. Não vamos nem falar do transporte, não vamos nem falar da manutenção de posto de saúde, das escolas, tá? Tem escola, Casselli, que nessa onda de calor a gente não tinha ar-condicionado. Então, a gente tem uma cidade que realmente está abandonada. Que realmente está abandonada. Está abandonada porque prefeito... Quando teve a... Cara, eu me dei conta esses dias, né? Teve uma enchente que teve lá na região do, se não me engano, era Badenfurt, tá? Ou Itupavazinha. E aí, 2 dias depois, o prefeito vai lá, ele e toda a trupe, e dizendo que ele está no momento de fazer o projeto. Cara, ele está 1 ano e 4 meses na prefeitura. O projeto já foi, tá? O prefeito já era. O planejamento já tinha que ter sido feito. O planejamento vai ter feito nos primeiros 6 meses. Você faz o diagnóstico, planeja, e você já dá as diretrizes. Então era um momento hoje, numa enchente como essa, dele chegar na comunidade e dizer assim, olha, o problema aqui é esse córrego que a gente tem aqui, a gente está imaginando fazer esse trabalho para fazer tal coisa, fazer isso e aquilo. Mas não, ele está falando que a gente está estudando, a gente está fazendo ainda no planejamento para quando a gente tiver o diagnóstico, a gente vai fazer projetos estruturantes. Cara, que piada, 1 ano e meio quase. 1 ano e meio de gestão e ele não fez nada disso. Será que ele não sabe o que fazer porque ele foi viajando muito? Tirou férias, foi para a China 2 vezes, foi para a Itália. Esse é um dos temas, inclusive, que um prefeito de um partido, que ele é de um partido que tem ojeriza, ele detesta e eles fazem valer isso, que são absolutamente anticomunistas. Entendeu? Uhum. Até aí, tudo bem. Mas ele já foi 2 vezes, no espaço de 6 meses, se muito, para a China. Porque e vai à China porque... Por quê, Cato? Porque lá está o berço da tecnologia mundial. Eu até acho que a primeira foi para turismo, que não trouxe nada de bom. Ele foi comprou o show de lanternas chinesas pro Réveillon. Na segunda, disse que conseguiu fechar um acordo para instalar uma unidade de uma montadora chinesa. Só acredito vendo. Então, Casselli, Vamos 2. é muito tempo fora da cidade, numa cidade onde a saúde está com problema, o transporte está com problema, a educação está com problema, a segurança está com problema, está tudo com problema, Casselli. E não resolveram nada, porque o secretário de saúde sai, porque, com todo respeito à figura da pessoa Douglas, mas o secretário Douglas foi um 0 à esquerda. Um 0, depois a vírgula ainda. 0, 0, 0, 0, 0. Mas ele fez um serviço protocolar, não. Nem Se isso. tivesse feito um serviço protocolar, as coisas estariam muito melhor encaminhadas do que hora se apresenta. E aí ele traz Marcelo Lanzarin para ser secretário, cara. Ele ressurge das cinzas, o prefeito retira das cinzas do limbo, não sei se é muito bem, mas vamos abordar isso. Marcelo Lanzarin. Marcelo Lanzarin, como um dos últimos atos da gestão dele lá em 2024, Castelli, sabe qual foi?
Sabe qual foi um dos últimos atos da gestão Marcelo Lanzarin na Secretaria de Saúde? Tirando o fato de ele ter tido celulares apreendidos e tudo mais? É esse. Ah, Para quem não sabe, final de 24, um pouquinho antes da campanha, explode um escândalo da Roçada. Uma empresa superfaturou o contrato de roçada para a Secretaria de Saúde e Secretaria da SEMAS, né, do Meio Ambiente. E o que acontece? Busca e apreensão na casa de alguns diretores dessas duas secretarias e da Secretaria de Saúde. E da Secretaria de Saúde vai na diretora, numa das diretoras da Secretaria, e encontram tanto material que levavam ao então secretário Marcelo Lanzarin que vão bater na casa dele. Aí a Polícia Civil e a GAECO, o Ministério Público, se vê obrigado a... Tem alguém em casa? É da casa do Dr. Marcelo Lanzarin? Sim, abre que é o GAECO. Eles abriram, apreenderam materiais na casa dele, mas isso que aconteceu, como era um pouquinho antes da campanha eleitoral, e aí... De forma muito esquisita, as coisas não evoluíram. Eu vou te dizer que talvez posso estar sendo injusto, mas acho que o governador de então da época, que é o mesmo de agora... O Jorginho sem vergonha de Mello. Que tem uma influência grande em cima da Polícia Civil, afinal de contas ele é o chefe da segurança pública. Sim, a segurança pública, leia-se Polícia Civil e Militar, são atrelados ao governo do Estado. Que eles pegaram as investigações sobre isso e sentaram em cima. E esqueceram a investigação. Porque apagou, morreu. Contatos com algumas fontes da imprensa que eu tenho, Castelli, eles dizem o seguinte: como é que o Mário não está preso? Porque há tanto contrato estranho com gente esquisita que era para estar preso. Seu Mário Hildebrand e Maria Regina eram para estar inelegíveis. E eu te digo isso, sabe por quê, pessoal? Porque eu fiz uma denúncia em uma das, que era o uso da máquina pública da Secretaria de Comunicação para benefício próprio. O Ministério Público escreve que aquilo era ilegal. Ele escreve, porque eu recebi, como eu fui denunciante, eu recebi o processo como um todo. Ele escreve que deveria ser, que é improbidade administrativa, e por isso ficaria inelegível por 8 anos. Mas aí o Ministério Público se acovardou. Se acovardou porque ele ofereceu um acordo de não persecução penal. Mas você considera isso um acovardamento ou poderíamos dizer que foi uma outra coisa? Se acovardou, eu acho que não é bem isso, não. Infelizmente. Castelli, aqui nessa mesa, eu sou cara bonzinho. E o coração peludo é o meu. É o teu. Entendi. Então eu digo que eles se acovardaram porque eu sou bonzinho. Entendi. Se você é um cara coração peludo, duro, casca grossa, porque a vida te fez assim, e pensa essas coisas do Ministério Público, é uma coisa de ti. Eu sou um cara bonzinho, cara. Olha a minha cara de bonzinho. Entrando ainda mudando, continuando no tema, mas saindo do Ministério Público, que são promotores a rigor, e indo para o Judiciário, os ministros do Supremo, estão lá por indicações dos presidentes da República e passam, e alguns, inevitavelmente, se aposentam. E você tem que substituir. São 11 cadeiras.
no Supremo. E alguns vão se aposentar pela idade, enfim. E quando isso acontece, o presidente da República, naquele momento, vai fazer a indicação que é sabatinado no Senado. E dois desses, que horas estão, e vão ser o presidente e o vice-presidente, presidente e vice-presidente do TSE. Você sabia que a Carmen Lúcia está abrindo mão, está saindo, que ele iria até junho. Tá, mas o que isso linka com Não, Blumenau? eu fiz. Não, linka com Blumenau no que se refere a benesses de judiciário. Porque esses dois indicados pelo Bolsonaro, eles estão fazendo o papel deles de indicados pelo Bolsonaro. Sim. Você entendeu? Mas vamos voltar para cá. Por isso que eu estou falando que não é. Que tu foi lá, deixa eu puxar. Vamos. É que eu tenho essa tendência. Deixa eu puxar. É raro, mas acontece com alguma frequência. Bom. Isso. Voltamos para cá, porque Marcelo Anzarin, que sai como último ato disso, e ele volta como secretário de saúde, e ele volta, pessoal, com uma fofoca que eu pego lá da prefeitura agora, tá? Por causa da investigação que teve sobre a roçada, tem umas 5 ou 6 pessoas da gestão com processo administrativo por causa do contrato. Isso é um processo interno, tá? Não é o da polícia, nem do Ministério Público. E nisso, entre eles, alguns diretores da gestão Marcelo Anzarin da época. E que, como são servidores de carreira, podem ser exonerados. Aí você está dizendo que o retorno retorno de Jedi, não é nem do Jedi, é coisa boa, né? Não fica apavorado, calma. Retorno de Fred Krueger, né? Fred Krueger. Jason, Fred Krueger, então. Então, o Lanzarin está retornando para tentar abafar o caso. Mas eu te pergunto, se ele tivesse esse poder, ele teria abafado o caso antes mesmo da mandioca voadora circundar o seu traseiro. Mas ele não está livre disso. Não está livre disso, porque assim, pode até não ter um processo administrativo contra ele, mas eu espero que o processo penal siga, porque ele é grave. Tá? Então, ok. Só que aí, dito isso, Castelli, e vamos fazer um link com outra notícia da semana, quente. O que a prefeitura vai fazer num contrato que está sendo questionado, Castelli? Sim. Contrato do quê, Castelli? De limpeza urbana. De roçada. Cara, eles não aprenderam que no contrato de roçada da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Meio Ambiente teve superfaturamento, teve indiciamento e investigação na casa de diretores e de secretário da época, e esse cara vai fazer contrato de roçada na prefeitura toda agora? Eles perderam a vergonha na cara, Castelli. Eles tinham alguma? E esse contrato está na ordem e sendo feito às pressas, que tudo na política é feito às pressas, leva você a, perceber que tem alguma coisa errada. 32 milhões, feito de afogadilho. Provavelmente não vai ter licitação, isso vai dar merda lá na frente. Você entendeu? Mas estão fazendo. Por quê? Na época de João Paulo Kleinubin, ele acabou com a URB, que fazia isso com alguma qualificação e com custo infinitamente menor. Marcelo, fazia tão bem que Blumenau, por muitos anos, teve o apelido de Cidade Jardim. Isso mesmo. Quem é que montava os jardins a cidade inteira? O pessoal da URB. Tá, que tinha um horto, que tinha um local que tinha as mudas. Eles nem Exatamente. precisavam comprar as mudas, eles montavam as mudas da semente. Algumas vezes lá, sim. E isso era público. Isso era da prefeitura. E outra, nos canteiros
nos jardins da cidade, eles tinham essa expertise de colocar flores e plantas para aquele momento da estação. Você entendeu? E a URB, não só isso, a URB também fazia o asfalto. Então você veja, as coisas vão só Ele piorando. cuidava da parte de urbanismo, com as flores, com a roçada. Cuidavam também da manutenção das vias. Exatamente. Tanto que, se a gente for ver, e quem é um pouco mais antigo na cidade, vai lembrar que de um certo momento na cidade, a cidade começa a ficar esburacado. Começa a ter tanto buraco na rua, mas tanto buraco na rua, que andar de carro aqui parece que a gente está andando na lua. E isso acontece depois que um prefeito chamado João Paulo Kleinobing faz um esquema, primeiro para drenar dinheiro da URB, numa operação, numa coisa chamada tapete verde, negro, rosa, branco, tapete lilás. Negro. Era negro? Negro. Ah, tapete negro, porque ele fez um monte de contratos de pavimentação de ruas, superfaturados, né? O que dizem, né? Um dos caras envolvidos era aquele vereador, o tal do Almir Vieira, Oh, que maldade. que talvez seja caçado. Agora Era um vamos deles, né? Sim, abrindo só um pequeno parênteses, essa comissão de cassação tá uma calamidade isso, né? Tá paz de tartaruga, né? Tá paz de tartaruga. Dizem, por fontes internas da Câmara, que o que o Odair Tramontim protocolou foi tão mal feito, Mas ele é um promotor? Não pode? e que eles estão com dificuldades de pegar dessa denúncia dele para levar à frente. Eles vão levar à frente, segundo a tal, mas eles estão tendo que arrumar a cagada que o Tramontim fez. E aí é inadmissível que um promotor, um ex-promotor, ex-professor de direito, faça uma cagada como essa. É inconcebível isso. É Inaceitável. Inaceitável. Mas sabe que o Tramontim é um cara que eu já contesto a qualidade dele há muitos anos. Logo que eu cheguei na cidade, eu tinha uma amiga e que ela era sobrinha de um dos professores da FURB. Tá? Um professor renomado também do direito lá. E aí ela fazia direito, tinha aula com o Tramontim, e o Tramontim nunca ia para aula. Porque ele fazia qualquer atividade, ia para os bares, tomar uma cerveja e tocar violão com alguns alunos. Que ele gosta de uma seresta, né? Ah, é? Ela denunciou. E ele foi para cima dela. E aí, quando ele foi para cima dela, ela viu que o negócio fedeu. E ela chamou o tio dela. E aí o tio dela, que também é um grande advogado, renomado e tal, foi pra cima do Tramontim. E aí ele ficou bravo, porque ele falou que ela só fez a denúncia porque ela era sobrinha de quem era. Ele deixou de dar aula naquele momento, saiu da FURB momentaneamente, não sei se voltou, acho que nunca mais voltou. Mas assim, um cara que não tem a moral para dar aula adequadamente, que vai perseguir uma aluna porque faz uma denúncia justa. Certo. Que moral o cara tem para ser promotor e buscar... E foi candidato a prefeito. Então, assim, conheço umas histórias dele de perto, porque isso eu acompanhei de perto, e aí todo o estresse da menina por causa disso, tá? E vou te dizer, o cara é terrível. Então, se ele não tem essa capacidade de construir uma peça para fazer a denúncia,
Diz que a comissão está tendo que ajustar, resolver as cagadas que ele fez. Por isso está demorando um pouquinho mais. Então, estou entendendo um pouco do demorar da comissão, mas eles estão tendo que trabalhar. Para tentar arrumar A cagada, a cagada de um processo montado por um ex-promotor. promotor. Cara, e Não, não, isso. Ele deveria, na outra encarnação, ele deve ter sido um avestruz, aquele que tem a mania de enfiar a cabeça no buraco. E só pode, né? Enfim, mas é isso. Falando ainda, eu acho que não esmiuçamos por completo. Cara, uma administração que deixa as coisas chegarem aonde está chegando é por puro desleixo, despreparo, certo? Me fugiu o termo. Gosta muito de uma negociata. Explique. Pô, não se a cidade está, digamos, no que se refere à limpeza urbana, já não tá o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, já vem de algum tempo nessa administração agora, nessa administração de Sumídio, certo? Seu Egídio Ferrari, e de repente, a cidade está suja, o capim está tomando conta, está tudo. Temos que fazer um negócio rápido. Aí, com uma quantia de café, 32 milhões, você não pode ser assim. 32 milhões é um dinheirinho, É troco de pinga? E com o Tramontim tocando viola. Eu gostei, né? Isso é vergonhoso, cara. Aí ficam, acabaram, porque... E o Tramontim, ele nas campanhas dele, ele sempre citou, porque o Partido Novo é do Estado mínimo. Estado mínimo no oferecer serviços à população, aí privatiza por um dinheirinho qualquer, a população paga valores aviltantes, leia-se o esgoto, certo? Leia-se o esgoto, leia-se a água, que o SAMAI em Blumenau era exemplar no Estado. E já faz algum tempo que é vergonhoso o serviço prestado. E nós sabemos que funcionários de carreira... cara, as coisas ali eram fantásticas. Mas aí você não pode querer de um município, a população fica votando nesse modal político que já perdura 22 anos. E que estação de tratamento... Mas a SAMAI hoje ela tem um exemplo de administração feito, o sistema, não é? Feito por um cara formado em Direito. Com larga experiência em engenharia? Não. Administração? Não. Recursos hídricos? Não. Você não pode falar. Ele é o bacharel de Direito... Ele tem experiência em dar tiro, porrada e bomba, né? Porque o cara é delegado da Polícia Civil. Com todo respeito a delegados que podem ter sua expertise no combate ao crime, investigação, ok, é isso, essa é a função de vocês. Mas o cara ser presidente da SAMAI, cara... Assim, eu gosto de estudar muitas coisas, Castelli. Eu sou um cara que me acho bem eclético, né? Eu gosto de estudar medicina, gosto de coisas da filosofia, gosto de coisas da sociedade, gosto de muitas coisas. Mas eu não sei nada de engenharia e não sei nada sobre recursos hídricos, entendeu? Então, se me oferecesse um cargo como esse, eu teria vergonha de aceitar, porque se é só cargo para ganhar dinheiro, não quero. Porque ou eu tenho capacidade para gerir aquilo que... Ou melhor não assumir, porque eu tenho um nome a zelar. Eu achei ele não tem nome a zelar, porque ele está lá, não faz nada. Foi recentemente na Câmara de Vereadores, falou e não falou nada. A gente continua um caos que falta água na cidade. Mas ele falou na convocação da Câmara de Vereadores, falou que é um cara muito ético. Ético? É ético. Que ele é pautado pela ética. Que ética?
Bom, aí, pô, pergunta pra ele. O meu xará Ético Vargas. Porque tem uns conceitos sobre ética e moral que é uma coisa é muito de cada tempo, né? Sabia disso? É sim. Porque Sim. a ética tem a ver mais com as leis, né? E a moralidade tem a ver com valores, né? Então, no tempo da escravidão, se eu tivesse bons valores, eu não precisava concordar com a lei que podia escravizar e matar os homens negros, homens e mulheres negros. Eu não precisava concordar com isso. Mas tinha gente que concordava. Boas pessoas que, mesmo sabendo que era lei, lutaram contra a escravidão. Porque moralmente eram pessoas, as pessoas éticas da época. Então, a ética, ela é uma coisa estranha, E tá? você sabe que nesse contrato que está aí, ele vai, porque nós temos uma Câmara de Vereadores que não contesta nada. Esse contrato de 32 milhões para a limpeza urbana tem 5 empresas de olho. Ah, É, E outra, esse serviço inclui varrição e limpeza de ruas, calçadas, evidentemente, desobstrução de bocas de lobo, capinação e outras intervenções que a prefeitura irá dispor 32 milhões. Aí eu torno a dizer, nós tínhamos isso. Nós na tínhamos urbe. na URB. Tá bom? É a destruição do sistema. E eu vou pegar um exemplo para quem está em casa, que fala assim, mas vocês têm que ser modernos porque o mundo empresarial é diferente. Então, eu vou pegar um exemplo, Castelli. Conhece tal da Unimed? Já ouviu falar? O pessoal de casa já ouviu falar, né? Ela nasce lá no final de 80, início de 90, né? E ela nasce no auge do Estado mínimo. Então, ela faz uma coisa que ela junta o dinheiro e compra todo o serviço. Ela não quer fazer nada de serviço. Estado mínimo naquela administração. A Unimed Curitiba faliu, a Unimed Paraná faliu, a No Rio Unimed de São Paulo Janeiro. faliu, no Rio de Janeiro faliu, Blumenau aqui quase faliu. Sabe o que eles aprenderam com o tempo, Castanha? O que aprendendo? Que a Unimed tinha que ter serviços próprios. Tem que criar o laboratório da Unimed, tem que criar o raio-x da Unimed, a tomografia da Unimed, tem que ter o hospital da Unimed. Por isso que Compraram Santa Catarina, Santa Catarina. por isso que tem um laboratório da Unimed, por isso que tem um hospital da Unimed na Vila Nova, porque eles aprenderam que ter os serviços embaixo da administração dela fica mais barato, com mais qualidade, e ela controla melhor o sistema. O sistema privado entendeu que o Estado mínimo não funciona, Castelli. Mas aí esses energúmenos, porra, energúmeno, cara, mas eu entreguei a idade agora, né? Esses energúmenos de hoje, mas eles não são energúmenos, eles são muito Eles fazem de forma inteligentes. proposital. Porque quando eles fazem o Estado mínimo passar para contratos, são contratos com amigos, amiguinhos do rei. E eu nunca esqueço, eu sempre vou falar, cara, Syncros Log. O secretário era o Marcelo ou Marício Gruel, não lembro porque é tal. Secretário de Turismo. Marcelo Gruel, Marcelo Gruel. Quem era o dono da Syncros Log? O irmão dele. Ele era secretário de governo da prefeitura e a licitação que o Ministério Público falou que estava direcionada, porque só uma empresa conseguiu se habilitar, que foi a Syncros Log, que por coincidência o dono era irmão de um dos secretários do Mário. Pô, e você se apega, é uma coincidência, pô. E o coração peludo... Laços de família, né, cara? É. E impressionante que, por mais que seja um contrato milionário, tá? Contrato milionário, ganha muito. Eu, sinceramente, quando eu vejo os donos da Syncros Log, tem uma vida pacata, sossegada. Ou eles são muito simples,
ou são só laranja? Eu acho que eles são só simples, tá? E esse é o contrato de Amigos do Rei. Contratos assim foram feitos provavelmente com a BRK, provavelmente lá com o esgoto, o contrato com a Blue Mob, contrato com a merenda escolar. Com a merenda escolar, Castelli. Fizeram negociata com merenda. E é isso que eles fazem com mais um contrato de roçada. E o Marcelo Lanzarin sabe muito bem o que é contrato com amiguinho. Tem experiência. Tem experiência, tem know-how. Né? Esse é o modelo de gestão. Então, assim, ó, Estado mínimo só funciona para o gestor público para fazer negócio. Quando você vê algum governante falar que ele quer prega o Estado mínimo, tenha certeza, olha os contratos que ele vai fazer. Leia, Tem um monte de amiguinho dele. Veja como um exemplo recente, o Little Jorge, o Jorginho Sem Vergonha de Mello, está tentando e está fazendo muito disso aqui em Santa Catarina. Muito espelhado também. Não acredito que ele faz isso. Meu Deus do céu, agora me caiu os butiá do bolso. Meu mundo caiu. Tarcísio, o governador de São Paulo. E olha que ele levou e não aprende, né? Esse não aprende com a lição. Que ele privatizou a luz e quem teve que dar a luz, literalmente, foi o Lula. Teve que rescindir o contrato sem vergonha que ele fez, miserável, vagabundo. Veja a privatização. Veja a privatização. A Sabesp. Veja a privatização da refinaria Landulfo Alves. A refinaria Landulfo Alves é uma refinaria lá na Bahia. Esse era o nome da refinaria. Uma das primeiras refinarias do Brasil. E que ela fornecia, então, a gasolina para uma boa parte do Brasil. O governo Bolsonaro privatiza Landulfo Alves para o fundo Mubadala por um terço do valor. Foi um pouquinho menos de 2 bilhões e valia no mínimo 6. No mínimo 6. Sim, era 6 para começar a conversar. Quase 7 bilhões que valia a empresa. Com isso, a Petrobras perdeu o controle do preço da gasolina e muito do que se compra, o que se tem hoje no Nordeste, uma gasolina mais cara, é por essa privatização. Né? Hoje, o governo Lula está tentando reestatizar, tentando comprar essa refinaria de novo e espero que consiga. Desculpe. E Castelli, ele é tão grave isso e foi tão escandaloso que quando é preso um almirante era um almirante, se eu não me engano, trazendo joias lá das Arábias, que provavelmente era pagamento da propina dessa privatização, porque você comprar, é como se eu comprasse teu carro por um terço do valor. Não, você está vendendo o carro do teu filho, eu compro por um terço do valor, o carro vale 60 mil, eu pago 20. E os 40 mil que a gente está ganhando? Eu te dou 10 mil e ainda ganhei 30. Aproveitando no rol das privatizações, você sabe que o Brasil é um dos super eficiente na energia fora combustível. Autossuficiente, essa é a palavra que estava falando. Muito obrigado, Cato. E essa autossuficiência foi privatizada com a venda obscura que foi da Eletrobras. Não, e essa autossuficiência do petróleo, Castelli, o pessoal tem que entender que eu posso tirar o petróleo suficiente para abastecer todo o mercado. Só que esse petróleo primeiro vai passar na refinaria, para refinar isso e transformar ou em óleo diesel ou em gasolina, para que o pessoal possa usar.
Só que a gente produz o petróleo bruto, mas não tem refinaria, que a gente vendeu as maiores. É isso. Tanto que Não, e com relação... uma coisa que foi muito criticada, o governo Dilma, foi quando da refinaria de Pasadena. Mas é que aquela refinaria ela estava pronta para refinar o petróleo que sairia do pré-sal. Então, mesmo pagando mais caro, a gente teria a gasolina mais barata, porque eu não precisaria vender o petróleo num preço mais baixo para comprar mais caro a gasolina. Porque eu pagaria um pouquinho mais caro pela refinaria, mas eu levaria para lá o meu petróleo cru. Se pagaria a médio e longo prazo. Exatamente. Então, o pessoal não teve a percepção do longo prazo. Mas o que eu me refiro no que se refere à Eletrobras, foi privatizada pelo Bolsonaro, na energia de elétrica e eólica. Isso. E isso foi tudo privatizado por um preço miserável. E hoje tem o tempo que você usou, esqueci de novo. Autossuficiente. E essa autossuficiência está rifada, ela está privatizada e nós estamos nos ferrando. Isso a gente fala de soberania. A soberania é tão importante que eu consigo manter a minha energia barata, a minha gasolina barata, consigo manter serviços essenciais baratos. Isso é soberania, Castelli. E isso a extrema-direita não sabe o que é, tanto que preferem, como diz um discurso do Flávio Bolsonaro, Eduardo, não sei quem estava lá nos Estados Unidos, acho que era o Eduardo Bolsonaro, fala que se a família Bolsonaro for eleita, eles vão entregar todas as terras raras aos Estados Unidos. Ele deixou claro isso. Os dois filhos do Bolsonaro deixaram claro isso. É isso aí. Então, se eu ganhar minha casa, eu pego minha casa e dou pro vizinho. Cara, é ridículo. Mas enfim, Castelli. Temos ainda... Nessa volta toda, porque a gente estava falando de... das barbaridades é uma barbaridade do contrato de 32 milhões da limpeza urbana. Cara, a gente estava lá longe, né? Ainda bem que a gente puxou, né? Não, vamos buscando um monte de assuntos, que é sempre rico, embora a gente pulverize, mas é sempre rico em informações. Muito graças a você, viu? Te dei um elogio. Agora, vamos deixar por último esse tema do misoginia. Opa, você é o dono da pauta aí, né? Vamos falar ainda continuando a falar do Sumídio. Ele encarnou, e com... Não digo perfeição, porque não tem perfeição em nada que ele faz. Mas... Aquele cabelinho é bonitinho. Prefiro nem comentar. Você não tem cabelo, se tu falasse mal, inclusive, era por inveja. Raspei de forma total e completa. Passei até o shave, tem a tendência a chamar de shower. Shower é outra coisa. Ele, como bolsonarista, certo? Porque o bolsonarista, os caras da extrema-direita, eles não suportam, eles são anticomunistas. Porém, o Sumídio, certo? Quando some, muitas vezes some do gabinete, é uma coisa que ele faz com razoável frequência, ele vai para a China. E já foi para a China em 6 meses, 2 vezes. A China não é comunista? Pois é. E ele enaltecendo, um bolsonarista, um anticomunista, enaltecendo as coisas da China, é um negócio controverso. Ele não sabe direito o que é. Não. Deixa eu só fazer um parênteses. Sabe por que o Egídio não para muito no gabinete? Porque o prefeito, de fato, ocupa muito espaço lá. Ah, entendi. Então não sobra espaço. Ele chega no gabinete e não se sente em casa. Porque o prefeito já está lá sentado na mesa dele, que se chama Denis Cottini. Para falar a verdade, Denis Cottini é o fantoche que Klein Bing opera. E aí, Denis Cottini manipula o fantoche que é
Egídio Ferrari. Egídio Ferrari faz um papel de bobo da corte, né? Porque ele é o bobo da corte. Literalmente ele é bobo da corte. Vai aparecer fazendo TikTok nos vídeos, falar bobagem, para que quem está administrando a cidade possa operar nas sombras, porque o que Kleinobing faz é operar nas sombras. E uma frase espetacular do Sumídio. Na segunda visita à China, ele falou que o Brasil devia se aproximar mais da China. Aí eu não consigo entender mais nada. Um patriotário, um anticomunista, pregando que o Brasil tem que se aproximar. Ele é mais comunista do que o Lula. É que ele não faz ou ele é um patriotário de espuma, certo? Um anticomunista de WhatsApp, que ele é um TikToker também. E coloca essa ideologia miserável dele aos quatro ventos. Mas não tem ideologia, Castanho. Tu diz? Não tem. Ideologia é uma coisa que você vai estudar, que tu vai ter que ter compreensão de mundo, de saber que mundo você quer chegar, que nação você quer chegar e como chegar lá. E quem são os adversários, quem são os aliados, quais são as políticas públicas que você tem que implementar. Então, para isso, precisa de um pouco mais de estudo, Castelli. Você quer dizer que a coerência dele foi deportada? É porque como ele não tem estudo, ele não sabe o que faz, ele navega de acordo com o vento. É fantoche, cara, ele é manipulado, então ele fala o que querem. E num debate com ele, se ele sentasse aqui na minha frente, a gente falar sobre sociedade, sobre cidade, cara, ele não dura 2 minutos, porque ele não tem densidade para isso. E aí, como ele não tem ideologia, ele não sabe o que fala. Então ele utiliza dos jargões da extrema-direita para ganhar voto com a extrema-direita. Ele só repete, é um papagaio. Tá? E quando ele fala coisas, mesmo tentando dizer que ele é um anticomunista, ele vai elogiar a China. E o modelo de organização social, de desenvolvimento, de soberania, né, de autonomia do povo, é um modelo comunista. Mas, veja só, eles falam que o Brasil nunca será vermelho. Os patriotários, dentre eles o Sumídio, pregam isso e bradam aos quatro ventos. Sabe que o Brasil é vermelho? Não sabia disso? Não. Ah! O nosso nome vem de onde? O pau-brasil, sim. E é Brasil por quê? Pelas... A árvore do pau-brasil, Sim. quando você corta, o cerne dela, o meio dela, sim, é tão vermelho que parece uma brasa. Então, é um pau de brasa, é um pau-brasil. Então, o Brasil é vermelho, como fogo. Então, quando eles cortavam o pau-brasil, era vermelho como fogo. Então, é pau-brasil, arde como brasa. Então, o Brasil é vermelho. Tanto que eu sempre falo que eu acho o uniforme dos Jogos Olímpicos da Austrália belíssimo. Porque a bandeira da Austrália é a bandeira da coroa britânica. Azul, branca e uns detalhes em vermelhinho, né? Por que eles vestem amarelo e verde? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque uma árvore típica da Austrália tem uma flor amarela que é símbolo da Austrália. E eles usam o uniforme amarelo como símbolo nacional. Se o brasileiro fosse realmente amasse o seu país, ele iria usar a camisa da seleção vermelha, o uniforme da equipe olímpica vermelho. Você sabe que... Porque o amarelo e o verde é a cor da família real portuguesa. A bandeira
Do Brasil Império. Sim, onde está Era o brasão da família real. Exatamente. Então, aquilo que fala assim, e o verde é das matas, o amarelo é do ouro. Mentira. O verde é de uma família, o amarelo é do outra, do Orleans e Bragança. Não sei quem é vermelho, quem é amarelo, quem é verde, também pouco me importa. Eu quero que essas famílias vão para o raio que o parta. Tá? Mas verde e amarelo, Você a sabe cor que dessa família podre? Não. a Nike colocou para a possibilidade da camisa da seleção ser Vermelha? É. Opa! Ué, você não sabia disso? Não. Pra estar de sacanagem. Isso deu maior bafafá. Não, porque não sei o quê. É justamente porque as pessoas não têm menor instrução ou conhecimento da história. Essa camisa eu até compraria. A mulher estava vermelho. Era vermelho. Estão vendendo ainda? Não foi vendido, não foi. Foi retirado essa ideia. Eu não tenho mais a imagem, mas é como fosse essa azul agora que eles colocaram aquele negócio do Jordan enterrando. Era aquele. Que é da Nike, né? Ia ser vermelho. Tá bom. É isso aí. E o pessoal não conhece, então o Brasil é vermelho. E aí, quando um Egídio fala assim, esse pessoal fala, o Brasil nunca será vermelho, primeiro é não conhecer nossa história, nossos símbolos, né? E mal conhecer o que é o Brasil, assim. Então, falta estudo, né? Se eu falar isso aqui pro Egídio, é capaz de eu não acreditar, achar que eu tô falando fantasia, porque ele é tão tosco. Eu só não entendo como esses caras assim conseguem fazer um curso de direito. Tá certo que para passar no vestibular não precisa ter cultura, né? Precisa aprender a decorar a fórmula, aprender a responder questão. Porque eu sempre falo, o vestibular de medicina não media cultura, não media conhecimento, media se eu sabia responder a questão melhor. Tanto que quando eu vou fazer a Federal de Pelotas, eu vou para lá porque a prova era discursiva, escrever toda a prova, porque achava que assim media melhor o conhecimento. Então não é à toa que eu passei lá, porque a prova de A, B, C, D, E, para mim, é prova para mostrar quem decora mais. Então, às vezes, o cara vai para uma faculdade de Direito, decora um monte, passa, mas não tem cultura. E esse é Egídio Ferrari. E como ele tem vários. Sim. E para finalizar, falar da lei que foi engavetada pela Câmara de Deputados, a lei contra a misoginia. Certo? E o detalhe, os deputados, a grande maioria de direita, é que eu não tenho como mostrar essa imagem. Você vê ali, vou te mostrar para você ver, vê que tem muitas mulheres ali, deputadas. Que vergonha, né, cara? E eles comemorando isso. Ou seja, a mulher, na concepção... O que eu estou fazendo? Tirando um pouquinho o brilho para mostrar para eles. A mulher, para eles, não tem valor. E outra, eles também, por si só, estão defendendo os Red Pill. Certo? Aí eu pergunto a vocês. Nós estamos aí a passos largos de uma eleição federal. Deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Mas nós temos que focar, e já falamos isso algumas vezes, e é sempre bom, e vamos voltar a tecer esses comentários, de que nós temos que prestar atenção na Assembleia Legislativa, no Congresso, no Legislativo. Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, senadores. Que o brasileiro, a rigor,
foca apenas nos cargos executivos, prefeito, governador, presidente. E o objetivo da extrema-direita é colocar o maior número possível de deputados, tanto estaduais como e principalmente federais e senadores. E também os vereadores, né? Porque nos municípios eles sempre fizeram isso. Então, quando a gente olha uma Câmara de Vereadores como Blumenau, a maioria é direita e representa o patrão, não representa o povo, tá? E eles dão demonstrações incontáveis, e essa foi mais uma de que E o quando povo... você vai para a Câmara Federal, a mesma coisa. Mas, Casselli, isso também é o retrato de toda a hipocrisia, porque muitos ali não têm ideologia. E eles vão para lá e para cá e eles não têm a noção da responsabilidade do voto deles. Porque eles fazem isso como manada, porque são um bando de gado, tá? Que vai para lá e para cá. E eles não se dão conta, alguns, né? Sobre o que vai gerar lá na frente. Outros são hipócritas, como teve um deputado esses dias, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que fala sobre família, sobre não sei o quê, pautas anti-aborto, e aí surgiu áudios dele com a namorada, dele forçando a namorada que estava grávida a abortar. Aí ele fala assim, eu errei. Não é que tu errou. É que você foi descoberto. Isso, porque tu é hipócrita. Porque você pode fazer o aborto, mas vai fazer de uma forma adequada. Primeiro que achei um absurdo dele estar forçando a namorada a isso. Porque isso tem que estar conversado, o corpo é dela, ela que tem que poder decidir isso ou não. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião mas é minha opinião. Eu não posso forçar a minha namorada, minha mulher, a tomar essa decisão, se no máximo a gente vai fazer isso em conjunto. E eu só tenho que apoiá-la. Ponto final. Tá? Até porque se eu tiver junto e der o suporte, talvez ela nem queira abortar. Mas enfim, é isso. Mas esse era o papel dele, não era forçar a fazer isso ou aquilo. Mas a hipocrisia disso, que no âmbito particular foi isso, e aí ao público ele brada que ele é a favor da família, contra o aborto, contra isso e aquilo. Então, é a hipocrisia. Então, muitos aqui são hipócritas, mulheres que às vezes são agredidas, maltratadas, violentadas, estão lá votando contra a lei, porque tem que votar com o bando. Vocês hão de lembrar, até porque é recente, aquele deputado federal já estava encharcado e não queria pagar a garota de programa, esculhambou a menina. Não, que achou muito caro. Muito caro. E estava ao lado da sua assessora, uma mulher. E a mulher começou a agredir. Exato, tanto ou mais do que o cidadão ali. É impressionante, impressionante. Então, assim, essa era uma lei importante que iria diminuir, porque quando a gente saiu a lei do que tipificava o feminicídio, eu escutei de muitas pessoas falando assim, que absurdo, que matam homens também. Só que a morte dos homens não é por eles serem homens, é porque é da violência urbana, como assim também matam mulheres pela violência urbana. Mas a morte da mulher pelo feminicídio é por ela ser mulher, porque eu estou num relacionamento com uma mulher e eu não aceitar o fim, eu vou lá e mato porque ela é minha propriedade, não pode. E muito também, pelo aquilo que você colocou, da mulher ter vontade própria, ela ser dona do seu próprio nariz. Isso para muitos não pode. É inadmissível. E aí eles vão lá. Então, ao tipificar isso, é um dos grandes motivos da gente hoje ter mais registros de feminicídio, porque a gente hoje está vendo o que é. Mas foi um alvo de críticas lá atrás. Mas passou, e ainda bem que passou lá atrás, era governo Dilma ainda, porque hoje a gente sabe da importância dessa tipificação desse crime. E quando você vai tentar tipificar o que é misoginia, porque
A violência como mulher, dessa forma final, cabal, né, da morte, da agressão, ela começa com a misoginia, que é um discurso, é uma forma de tratar a mulher de forma violenta, desrespeitosa, Muitos. desvalorizando. E se há um tempo atrás o preconceito aos nossos... Você sabe que eu não gosto muito da palavra negro, né, cara? Porque eu acho impressionante, assim, eu falo assim, o Castelli descende de português, o Cato é de japonês, mas aí eu coloco todos os descendentes dos povos africanos como negros. Cara, tá errado, bicho. Não sei, o pessoal que é do movimento, tá? Gostaria que vocês me corrigissem se eu estiver errado, mas a desconstrução da identidade dos povos africanos foi tão grande que eu não sei de quem é de origem sudanesa, angolana, congolesa, tá? Etíope, porque se no Oriente tem o chinês, o japonês, o coreano, e o pessoal faz esforço para tentar diferenciar, se na Europa tem o alemão, o italiano, o inglês, o francês, e a gente tenta diferenciar, aí para os povos africanos a gente diz assim, ó, os negros. Cara, para mim, negro não representa eles. Eu gosto de dizer os povos africanos. Só que os povos africanos seria muito mais legal se eu pudesse tentar identificar ainda da onde ele vem, porque é a raiz dele. Se ele é sudanês, congolês, nigeriano, enfim, é só um parênteses aqui. Mas se há muito tempo atrás o preconceito e a violência aos povos africanos nascidos no Brasil era considerado normal e em um certo momento se tornou crime, a violência contra a mulher, o preconceito contra a mulher também tem em algum momento se tornar crime. E o articulador de não votar essa PL 896/23 da misoginia é o Hugo Mota. O Hugo não se importa. Porque ele também, ao não se importar com isso, ele não está se importando com você, mulher. Mas isso fala muito de onde ele vem, né? De uma família tradicional do Nordeste, cheia de propriedades, gente ligado há muito tempo atrás, até, quem sabe, das capitanias hereditárias, né? Então ele vem de família de coronel lá. Então ele é a elite de famílias, entre aspas, de elite do Nordeste, né? Então... E para finalizar, aí fala, mas a mulher também mata o homem. Sim. Mas na grande maioria, são mulheres que já estavam sendo submetidas a toda sorte de violência verbal e física, e chega um momento, tem vários casos de homicídio específico, mas o levantamento é de que 90% dos casos a mulher já não aguenta mais e termina de uma forma terrível com essa situação, ceifando a vida mas a estrondosa, a absurda maioria de homicídios em casa, principalmente, são protagonizados pelo companheiro. Existe a violência do ser humano, Castelli. Aí não importa se é homem ou mulher. Quando uma mulher é violenta, ela vai ser violenta quanto com homem quanto com mulher. Algumas pessoas, alguns homens são violentos, tanto com homens como mulheres. Vai ser uma grande parcela de homens que são violentos só contra a mulher. E isso que é a grande diferença. Então não posso pegar um caso de uma mulher que é violenta com todo mundo e dizer, essa mulher matou o homem, mas matou um homem, matou uma mulher, matou um cachorro, matou... Tá? Contra uma enormidade de homens que matam, agridem, violentam mulheres por elas serem mulheres. Por elas falarem não. Então não tem comparação. Não existe comparação adequada. Quem estiver comparando isso ou é muito mal informado
ou é muito canalha? Muito. Tá? Então, ainda não sei, porque os Red Pills são um bando de canalhas, né? Eu tive uma grata satisfação, Casselli, de poder, no final de semana que eu tive com meu filho, dele puxar o assunto sobre isso, a gente poder conversar muito sobre isso e ver que o menino tem um coração bom, assim, né? Então, dele fazer, na idade que ele tem, adolescente, fazer uma crítica muito grande Porque ele ao também é momento Red instruído por Pill, você e pela sua pela mãe. ex-mulher, pela mãe Sim, dele. Ele é muito bem educado. sim. É bem verdade que tem que ter índole e tudo mais que ele tem. Porque a gente sempre diz que eu vi uma juíza da Vara da Infância e Juventude falando que ela De São está Paulo. impressionada porque a gente já teve adolescentes violentos, cruéis, como foi o Champinha, como foi a Suzanne von Richthofen, né? Mas ela falou assim, eram casos isolados, né? E ela falou assim, ela está impressionada pelo número de casos de jovens violentos, Eu vou te dar até números. muito 18 que estão sob o comando do. Estão não digo aprisionados, está me fugindo do termo. Estão sob tutela do juizado. Desses 18, 12 ela disse que eles são psicopata. psicopatas. Só não tem o diagnóstico final, porque o diagnóstico psicopata é só no final do desenvolvimento da personalidade. Mas eles não são desprovidos de emoção e arrependimento. Sim. Então, vamos lá, acho que é importante. Casselli, para terminar, queria te dizer que essa semana a gente teve uma grande assembleia dos servidores, tá? E eu vou te dizer uma coisa que a gente deveria ter dito lá. Não teve espaço, infelizmente, eu acho que foi uma falha do sindicato, minha, porque eu faço parte do sindicato, né? De não ter dito para aquelas. Para mim tinha mais de 3 mil pessoas, tá? Eles usaram um sistema de assinatura digital por QR Code, né? Teve muita gente que não assinou porque não sabe lidar com a tecnologia. Então, oficialmente deu 2.500 pessoas, Pelas imagens que eu vi, um público fantástico, deu mais de 3 mil, tá? seguramente. Porque só eu, no outro dia, fiquei sabendo de 4 pessoas que não assinaram porque não sabiam usar no celular. E olha que eu não circulo. Tá? Bom, mas é uma prova aí dizer para eles, tá? Para quem esteve lá na Assembleia, tá? Quem é servidor, parabéns. Vocês estavam lá que vocês estão cansados de ver os desmandos, as incompetências, as maldades de seu Egídio Ferrari, de Mário Hildebrand, de Napoleão, tá? De João Paulo Kleinobing, que estão desmontando o serviço público dia a dia. E desmontar serviço público é desmontar a saúde, a educação, a segurança, o transporte, para fazer negociata. E uma das formas de desmontar isso é desmontando serviço público. Uma forma de desmontar serviço público é desvalorizando, cansando, deixando o servidor extenuado. E quem estava lá é porque está falando assim, chega, eu não aguento mais, eu vou lutar. Eu vou esfregar na cara deles que eu estou insatisfeito. Então, parabéns para quem estava lá. Que a gente vai construir uma grande campanha salarial e uma oposição a essa política que quer terceirizar o SAMU, que privatizou a água, o esgoto, que acabou com o serviço de transporte público, que acabou com a roçada, com a URB, que tem acabado com a cidade para fazer negócio. Chega, chega. Por isso que foi muito bom estar lá com vocês. Muito bom. E tem aquele que eles terceirizaram, que era de assistência aos moradores de rua, O Amblu? o Amblu. Funcionários de lá, não vou citar o nome que eu vou preservá-los, evidentemente, as pessoas atendidas, muitas às vezes, depois da noia, né, que usavam droga,
bate a larica, bate a fome. E lá comiam, em outras épocas, outras épocas recentes, antes da terceirização, comiam bem. Hoje, não comem porque cara, não tem comida, não tem comida para esse pessoal. Casselli, e aí quando um cara como esse, tá certo sim, eu não tenho que incentivar ninguém a usar Sim. substância psicoativa, as drogas, né? Eu tenho que reinserir ele na sociedade, botar ele para trabalhar, ok? Só que quando eu não dou o mínimo de assistência para ele, porque ele ainda está doente, porque ele ainda está numa situação social muito ruim, Fato. e se eu não dou comida e um abrigo, ele vai ficar na rua, com fome, com frio. E às vezes ele na rua, com fome, com frio, noiado, o que ele vai fazer quando tipo, se passar? Vai fazer bobagem. Vai te assaltar, vai mexer com a menina, vai fazer coisas que talvez se eu estivesse no abrigo, sendo bem cuidado, acolhido, e escutando dos educadores sociais, de quem estava lá, pô, vamos lá, eu te levo para o CAPS, vamos parar, tá aqui a comida, o cobertor, vamos tomar banho. Ah, eu não quero, tá bom, tá bom, tá bom. Mas amanhã posso te levar no posto de saúde, porque era uma forma de tentar fazer com que ele saísse dessa vida. Nem todos saíam, mas alguns saíam. E mesmo que eles não saíssem, eles estavam pelo menos acolhidos, eles não entravam no ciclo de violência. Então, quando uma cidade decide acabar com os serviços de assistência, quando decide criminalizar quem está na rua, a resposta é eles se tornarem realmente marginais, que foi deixado de lado, e ao estarem à margem do sistema, aumenta o ciclo de violência. E repito, não estou aqui dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça, mas eu também tratá-los dessa forma, eu só aumento a violência. Então a gente hoje tem na cidade um aumento de pequenos delitos, de furtos, de roubos, de mortes até, coisas que Blumenau há alguns anos atrás não via. Então, me desculpe, Egídio Ferrari, você que talvez seja muito bom para combater o crime, e há controvérsias sobre isso, vou te dizer que vocês podem combater os bandidos, saber prender, mas para saber lidar com a questão social, vocês não sabem não. E tá aí a resposta. É isso. Finalizando mais um Pod Blue. Lembrando a vocês que toda quinta-feira, a partir das 22 horas, certo? Estaremos falando com vocês. Colocando as coisas olho no olho, sem maquiagem. Vocês viram que aqui não tem maquiagem, não tem passapano e nem se coloca as coisas debaixo do tapete, muito menos quando ele é negro. E se vocês gostaram, se vocês quiserem, se vocês puderem, curtam, compartilhem, comentem. É importante para que o conteúdo e as informações daqui possam voar, voar, voar. Pô, tem uma música bonita disso. É, do Biafra. Isso, Voar, voar, subir, subir, ir por onde for. Ih, rapaz. Ô, Casselli, antes da gente ir embora, você que tanto reclamou de Fernando Diniz no Vasco, tu vai me ver chorar talvez. Ó! Porque Fernando Diniz foi pro Corinthians, vamos lá. Torcer para que o que ele fez no Vasco não se repita no Corinthians. Só tenho a dizer uma coisa: o sofrimento voltou. Um abraço a todos, beijo, amigos e amigas de Pod Blue. Até a nóis. próxima.